Uma boa tarde aos irmãos e irmãs. Tenham uma tarde feliz e cheia de paz, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com os irmãos e irmãs aqui, com as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo aqui, sobre pecado. Sobre o pecado. Porque há muitos assim, entendimento e desentendimento sobre o pecado. Tem pessoas que entendem que Deus perdoa 100% do pecado, né? Deus perdoa o pecado no sentido de que o pecado não interfere na vida eterna. Ou seja, para que a pessoa não perca a vida eterna por causa de um pecado, né? Mas há momentos que Deus faz uma divisão aí, porque Ele perdoa o pecado no sentido da pessoa não morrer, não ter consequência da morte eterna por aquele pecado. Mas Ele não perdoa a consequência do pecado. Por exemplo, a pessoa peca, o pecado traz morte física, morte espiritual e morte eterna. Só que Deus perdoa a morte eterna e a morte física e a morte... Agora a morte... Não, aliás, a morte espiritual, a morte eterna, Deus perdoa. A morte física, Deus não perdoa pelo seguinte, porque o pecado ele gera morte e o pecado gera doenças também. A pessoa muitas vezes adoece por causa do pecado. Então aquela doença vai prejudicando a pessoa, prejudicando até chegar à morte, chegar a óbito, né? Eu já vivi bastante para mim ter experiência sobre isso aí. E de acordo com a Bíblia também, e de acordo também com a ciência, né? A ciência também fala sobre as consequências do pecado, que é as doenças, né? Que começa desde quando a pessoa nasce, que já vem dos antepassados. Bom, aqui tem um versículo aqui, ó. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e sua palavra não está em nós. Filhinho meus, não é esse versículo aqui. Escrevo-vos para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá vendo? Então Jesus perdoa os pecados da gente. Os pecados é perdoado. O rapaz me falou o seguinte, me fez uma pergunta, olha, tem uma irmã da igreja lá que cometeu determinado pecado lá e ela chorava dia e noite por causa desse pecado. E a igreja toda orou por ela, ela contou o pecado dela, né? Foi humilde e ela arrependeu amargamente, chorou muitas vezes ali e arrependendo e pedindo perdão a Deus. Se eu achava que ela foi perdoada ou não. Eu falei para ele, com certeza ela foi perdoada, porque Deus perdoa. A pessoa que arrepende dos seus pecados, assim, um arrependimento justo, né? Que não seja malandragem, que seja uma coisa mesmo do coração e do pensamento também. Então Deus perdoa o pecado da pessoa. Só que não perdoa a consequência do pecado. Porque muitas vezes a pessoa vai orar a Deus depois e ele sabe que Deus perdoou ele. Mas ele cai numa dúvida pelo seguinte, porque ele pede a Deus para poder curar uma determinada doença, resolver um problema financeiro ou qualquer um outro problema, né? E Deus às vezes não resolve aquele assunto, entendeu? Não é para Deus resolver. Aquele assunto a pessoa mesmo tem que conviver com aquilo ali ou então ele caçar um jeitinho de resolver ali. Não é serviço de Deus na vida da pessoa. O serviço de Deus é perdoar o pecado. Deus preocupa não é com essas doenças e nem essa morte física, não. Deus está preocupado com a morte eterna. É porque a pessoa muitas vezes só pensa nessa vida aqui. Tem gente que nem acredita na vida eterna. Mas só que Jesus não veio fazer cura física. Ele curou muita gente, né? Fez muito milagre, mas ele não veio para isso. Ele veio para pregar a verdade de Deus, né? E salvar o mundo do pecado. É para isso que ele veio. Agora, ele fez esses outros milagres, essas outras curas, né? Porque ele teve misericórdia, ele teve compaixão do sofrimento daquele povo. Eles clamavam por justiça de Deus, né? E não aguentava tanto sofrimento. Então, Jesus teve compaixão daquelas pessoas, mas a obrigação dele não era aquela ali. Era cumprir o ministério dele.
E ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Ele veio para salvar o povo de Israel, né? Pregar as boas novas do reino e o caminho da salvação. É isso que Jesus veio. Tem muitas pessoas que ignoram. Hoje os falsos profetas que estão andando por aí são vários. Não tem experiência nenhuma, nem com a palavra de Deus, nem com Deus. Diz, Deus mandou eu aqui te falar que vai te dar uma casa, vai te dar um carro novo, vai te dar isso, te dar aquilo. Isso é mentira, isso é mentira. Deus mora em luz inacessível, onde ninguém tem acesso. Ninguém jamais viu a Deus, entendeu? Na época que eles viram Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus, é o Filho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus e nem jamais verá, a não ser no novo mundo, né? Na vida eterna. Na vida eterna a pessoa vê, pode ver todos que estavam no céu. Mas aqui ninguém tem o poder de ver a Deus. Nem Moisés, que teve de cara a cara com Deus, não pôde ver a face de Deus. Porque se a pessoa visse, morria, né? Nem Isaías, que foi um grande profeta, ele era ansioso para ver a face de Deus, mas quando ele viu só a glória de Deus que ele viu, ele ficou com medo de morrer, porque ele sabia que as pessoas não podiam ver Deus. Tá bom, irmãos? Então, fica essa dica aí. Deus perdoa o pecado, no sentido da pessoa não perder a vida eterna por causa daquele pecado, mas não perdoa a consequência do pecado, que é doença física, doença espiritual, né? Então, essas coisas a pessoa tem que conviver com elas. Porque o pecado é uma coisa terrível, que a pessoa herda ele desde de criancinha, quando nasce, tá? Felizmente é assim. Porque Deus colocou ali o bem e o mal ali, e a pessoa escolheu o mal. Deus colocou a bênção e a maldição. A pessoa deixa a bênção de lado e escolhe a maldição. O problema é esse. Até mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser, sim. Porque graças a Ele, a vida continua. Tchau.